Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma webinar da série FCI, Educação Continuada, Lifelong Learning. Hoje o tema é fantástico, inteligência de dados. Vamos descobrir o que é isso. E eu estou aqui, nada mais, nada menos, com duas sumidades nesse assunto. Guilherme Lopes, executivo de dados e professor de Data Science, e Danilo Vasconcelos, CIO do Santander Return Capital e também professor de Data Science. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Sejam muito bem-vindos, Danilo e Guilherme, prazer enorme tê-los aqui em mais um webinar dessa nossa série. Muito obrigado por ter aceitado o convite para discutir esse tema tão importante que o mercado está exigindo bastante. Obrigado, Agradeço também, Dirceu. Dirceu. Legal. Vamos lá, então. Danilo e Guilherme, o que é isso, falar de inteligência de dados? Me conta. Vai lá, Danilo, começa essa aí, cara. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Muito bacana estar com essas feras. Eu falo que esse negócio de inteligência de dados na prática, né, é algo que as empresas o tempo todo estão buscando. Eu vou dar um rápido plano de fundo do que nós fazemos com ciência de dados para que vocês entendam que isso se aplica muito na prática do mercado, né? Então, dentro desse negócio que eu faço parte, lá nós cuidamos de um processo de recuperação de crédito. Então, basicamente, as pessoas, por algum momento, passam por algum momento de dificuldade na vida, fazem uma aquisição de algum bem, e por alguma situação ela não cumpre aquele compromisso, e o que a gente faz é usar a inteligência de dados para conseguir fazer com que essa pessoa resolva este problema que ela teve no passado de forma mais amigável. Então, esse é um exemplo prático. Nós estamos falando de um mercado nós chamamos de non-performing loan, né, de tem mais ou menos 1 trilhão no Brasil, e de pessoas que têm algum tipo de dívida, e o que a gente tenta fazer ali é dar um acompanhamento para que essa pessoa salde ou quite essa dívida que ela tem, usando dados como um plano de fundo, né? Então, eu tento entender o momento dela, eu tento entender qual que é o nível de renda que ela tem naquele momento, qual é o melhor acordo que ela pode fazer, isso tudo baseado em dados, inteligência e algoritmos que hoje em dia as pessoas acabam disponibilizando muito esse tipo de informação, né? Então, eu como CIO de uma empresa que tem um foco em recuperação, preciso a cada dia ter mais dados disponíveis e, obviamente, todos eles regulados para fazer com que a gente forneça os melhores caminhos para as pessoas saldarem as dívidas que elas têm. Legal. Então, aqui a gente já tem um case, depois eu vou discorrer um pouco mais na prática como é que a gente faz, mas é isso, eu tenho uma pessoa que tem uma certa dívida, e essa dívida ela aconteceu no tempo, e é no performance loan, porque já faz mais de 5 anos que ela nos deve para alguma empresa de varejo, banco, financeira, e aí eu uso dados e inteligência para tentar chegar nesta pessoa de forma mais adequada àquilo que ela está buscando naquele momento. Então esse é um grande desafio que a gente tem aqui no dia a dia. Muito legal. Poxa, o Danilo colocou aqui, né, vários pontos, né, inclusive práticos e instanciados ali dentro do negócio dele, negócio que ele atua, e é muito legal ver como cada vez mais a inteligência de dados vem ajudando as organizações no seu dia a dia ali, né, para realmente gerar valor, né? A gente fica falando de gerar valor, mas o que é gerar valor, né? Gerar valor é contribuir e ajudar ali, no caso do Danilo, uma pessoa que teve uma dificuldade a regularizar a sua situação e tudo mais. Mas a gente vê no mercado, né, a inteligência de dados, primeiro, não é algo que nasceu hoje, né? Big Data, inteligência artificial, machine learning, que hoje são grandes buzzwords, contribuem muito para o valor aqui da inteligência de dados, mas a gente usa aqui há décadas aqui a inteligência de dados desde quando a gente começou a fazer censos demográficos, que a gente começou a entender melhor a nossa população, e a gente começou a utilizar dados aqui de uma forma mais efetiva para entender a vida, entender a população, entender como os países se comportam.
O que acontece é que hoje, e as organizações elas pegaram pesado, a gente teve ondas super fortes de BI, de Business Intelligence, né, de inteligência de negócios, ali nos anos 90, no começo dos anos 2000. Isso foi só se consolidando e as organizações cada vez mais passaram a utilizar técnicas de analytics para gerar valor nos seus negócios. O que mudou que hoje a gente tem esse grande buzzword aqui, que é dados, né? A cada respirada que a gente dá no mundo corporativo, a gente está falando sobre dados, é que as organizações elas tiveram a oportunidade de coletar mais tipos de dados, processar mais tipos de dados, dados que antes eu costumo brincar, né? Dados que antes a gente guardava no porão da tecnologia, como, por exemplo, gravações de call center, né? As gravações de call center elas eram gravadas só para se um dia alguém ligasse reclamando que foi mal atendido, ou dizendo que o atendente prometeu algo que não tinha prometido, alguém ia lá buscar aquela imagem, aquela gravação de áudio para ver o que tinha acontecido. Mas hoje é diferente, né? Hoje a gente pode, por exemplo, em tempo real, com as tecnologias que a gente tem hoje de Big Data, em tempo real, analisar essas gravações e gerar uma alerta, por exemplo, para um supervisor ou para um negociador, que uma ligação ela está com um clima muito pesado, enfim, está descambando ali que o negociador pode ajudar. Então, ou seja, a gente cada vez mais está desenvolvendo práticas e técnicas que permitem a gente manipular todo tipo de dado. Então, dados antes, a gente tinha um departamento, as fábricas de BI numa organização, hoje a gente tem uma organização inteira trabalhando com dados, com inteligência de dados para mover adiante. Que legal. Eu acho que a tecnologia está chegando cada vez mais de forma conceitual, né? Big Data e Analytics, em geral, são grandes exemplos disso. Vocês falaram bem sobre essa questão. Sendo assim, quais vocês acham que são os grandes desafios que as empresas enfrentam para transformar todos esses conceitos em práticas do dia a dia? Bom, Dirceu, Guilherme, quer comentar e eu faço um complemento para a gente inverter a ordem? Pode ser, Claro. pode ser. Olha só, disse, eu costumo dizer que até pouco tempo atrás as organizações elas compravam tecnologia. Elas compravam tecnologia em caixinha, né? Quando veio ali as ondas dos ERPs, né? Eu comprei o SAP. Olha, eu comprei o SAP, eu me sinto mais seguro porque eu tenho uma empresa por trás, um produto bem consolidado, que vai vir aqui resolver um problema de negócio para mim. E aí, isso, estou colocando aqui um exemplo de RP, mas isso foi com a tecnologia como um todo, né? E se você for olhar, eu tenho um banco de dados aqui na minha organização. Qual é que banco de dados você tem? O Oracle, o SQL Server? São bancos de dados, são tecnologias muito semelhantes e o que muda é a caixinha ali. Elas vão resolver o mesmo tipo de problema de negócio com uma particularidade aqui e outra ali. Mas era super fácil você está atualizado tecnologicamente, pelo simples fato de você comprar uma tecnologia. Agora a gente fala de Big Data. Não tem caixinha de Big Data para comprar. Não tem caixinha de inteligência artificial para comprar. Se você for ver os conceitos de Big Data, lá na raiz, são os 3 Vs, né, que todo mundo fala, né, que é o volume, variedade e velocidade. Aí inventaram mais um montão de outros Vs aqui, que diz respeito mais ao dado do que ao Big Data, mas tudo bem. Mas o fato que se você conseguir manipular grandes volumes de dados em grandes variedades, em grandes velocidades, você está trabalhando com Big Data. Não tem uma caixinha pronta. E a tecnologia ela vem nessa onda conceitual com Big Data, Analytics, inteligência artificial, com IoT, com Cloud Computing, com um montão de frentes aqui. E isso requer que as organizações cada vez mais desenvolvam as suas próprias tecnologias. O Big Data que tem na Return é diferente do Big Data que tem numa fintech, que é diferente do Big Data, completamente diferente do Big Data que tem numa indústria automotiva, em retail e tudo mais. Então, o mais legal de tudo isso, da tecnologia ser conceitual, é que ela dá mais liberdade para as organizações aplicarem de uma forma mais suitável, mais personalizada. Dá um pouco mais de trabalho também, mas o valor que a gente colhe é bastante interessante. Isso faz com que a gente tenha, no final das contas, que se amparar em pessoas, porque no final das contas as pessoas elas entendem os conceitos, entendem as ferramentas e criam tecnologia nas organizações. Legal.
Nossa, muito bom, Guilherme. É fenômeno isso que você falou, concordo 100%, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Então, antigamente você tinha uma metodologia que ela era assim: eu tenho uma ideia de um projeto, aí eu falo para a tecnologia, aí a tecnologia acha que entendeu o que eu preciso, aí ela vai lá, começa a desenvolver, aí ela põe um gerente de projeto, aí o gerente de projeto fica aqui fazendo follow-up, né? O alinhamento do que está sendo feito, e quando ela vai me entregar, já mudou. E as empresas foram entendendo isso e criando seus hubs de inteligência e usando tecnologias para ter como suporte para infraestrutura, segurança, nuvem, como muito bem o Guilherme comentou, ambientes analíticos para tomar decisões de curto prazo. E sim, vocês vão trabalhar on-premises, ou seja, ainda com as coisas instaladas nos computadores, assim como parte das coisas vai precisar ser nuvem e parte das coisas não vai ser nenhum dos dois, vai ser híbrido. Um pedaço das informações vem daqui, o outro pedaço vem dali. Por quê? Porque o business, por exemplo, o nosso business é um business de recuperação de crédito. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, se eu conseguir falar com o Dirceu, eu preciso ofertar para o Dirceu o melhor caminho para ele quitar ou para ele resolver aquele problema que ele pode ter tido. Ou porque naquele tempo que ele teve um problema com a dívida, ele estava desempregado, ou porque ele realmente não entendeu que ele não tem que pagar. E aí, se eu começo a conversar com o Dirceu, por exemplo, por telefone, e por alguma situação o Dirceu desliga, eu já deveria conseguir falar com ele, por exemplo, no WhatsApp ou num bot, e dizer, olha, senhor Dirceu, você estava conversando comigo agora, e você não quer evoluir nisso? Ou você está, por exemplo, pesquisando num portal, a gente tem um portal lá de negociação, no momento que você decide, abandona o carrinho e fala, não, não vou fechar essa negociação. Um atendente liga para o senhor e fala, olha, tudo bem, você aconteceu alguma coisa que você não conseguiu fechar. Esse modelo é o modelo baseado em dados, é o que a gente está tentando aplicar o tempo todo nas empresas, né? Então isso é um link de tecnologia, por exemplo, de robotics, com dados em real time, porque eu preciso saber agora, eu não posso ligar para o Guilherme daqui 3 dias, ele precisa resolver a dívida dele, né? Então é agora a conversa. E eu preciso ter do lado de cá, talvez, dados não tão real time para fazer a modelagem, para entender. O Dirceu talvez seja muito mais propenso a resolver o problema dele num canal digital do que o Danilo. O Danilo precisa falar com o humano. O Guilherme tem que ser um app. Se não for um app, ele não resolve. Então, entender esse arcabouço e dar velocidade para tomar decisão é um grande desafio das empresas e é o que a gente está investindo pesado nas empresas hoje na prática. Excelente, Danilo e Guilherme, aproveitando essa deixa aí, queria que vocês contassem um pouquinho, se for possível, sobre algum projeto que vocês estejam envolvidos. Quais os caminhos que vocês percorreram para colher algum valor com a ciência de dados e Big Data? Um pouquinho com foco em projeto. Eu vou começar aqui. Eu acho que o mais interessante aqui, falando em termos de aprendizado com Big Data, quando a gente começou a desenvolver aqui os primeiros passos em Big Data, 2012, 2013, os primeiros experimentos, era muito legal porque a gente olhava e falava assim, poxa, eu trabalho com BI tradicional, eu tenho um limite muito grande de dados. E conforme a gente começou a utilizar as tecnologias de Hadoop, de Big Data, a gente começou a abrir um leque gigantesco. E aí a gente começou a trabalhar com esses dados que eu brinco, né? Os dados que ninguém nunca pedia para a gente fazer analytics ali em cima. Se você for pensar, hoje a gente pode gerar dado com tudo. Quem aqui nunca estava um dia em casa tranquilo, tocou o telefone e você atendeu o telefone e não era nada. Você já parou para pensar o tanto de dado que você gerou ali? Poxa, o Guilherme, olha, eu toquei meio-dia, o Guilherme atendeu. Toquei 2 horas da tarde, o Guilherme não atendeu. Isso já está gerando dado que é melhor ligar para o Guilherme meio-dia, talvez é o horário de almoço dele. Ou à noite. Durante o dia, o Guilherme não atende o telefone porque ele está em reuniões e coisas nesse sentido. Então, um simples atender, um simples não atender de uma ligação, a gente pode estar gerando dado, a gente não sabe o que tem ali por trás, né? E a gente começou a passar a gerar dados e analisar esses dados de tudo quanto é jeito. Se você for pensar, qualquer dispositivo de celular hoje, qualquer dispositivo mobile, ele tem um sinalzinho aqui dentro, que é o MAC address da rede sem fio, do Wi-Fi, que todo mundo deixa ligado porque quer chegar em casa e já quer ter uma internet mais rápida, parar de consumir seu pacote de dados. Ali você está falando quem você é.
E hoje você chega em um ambiente, no retail, num supermercado, que ele tem lá meia dúzia de antenas, tem 10, 15 antenas de Wi-Fi, ele sabe exatamente onde você está dentro daquela loja. Ele instalou aquelas antenas para te entregar o Wi-Fi grátis. Mas, no final das contas, o que hoje ele está fazendo é analisando o seu posicionamento, por onde que você anda na loja, mesmo sem você conectar no Wi-Fi da empresa. Então, Odisseu, aqui contando um pouquinho, né, das jornadas, dos primeiros passos, muita experimentação. Eu fiz muita coisa errada e aprendi com muita coisa errada, né? O bom e velho, mas que a gente vem usando aqui, né? Aprender com os nossos próprios erros, errar rápido, errar barato. Então, é uma jornada, como ela é conceitual, ela é uma jornada de aprendizado, e a gente aprende errando. Então, o convite é experimentar com um método que a gente consegue, com certeza, aqui aprender em conjunto e ajudar as organizações a gerarem valor. Muito bom, Guilherme. Legal. Danilo, você tem algum complemento nesse assunto? Não, o Guilherme é um mestre, né? E ele Muito bom. fala com muita propriedade dessas coisas que a gente aplica, né? Você vê, basicamente, as pessoas podem pensar, não, realmente, né? Agora, pensando bem, quando eu vou pegar um sinal de internet, eu já entendi que o cara tá me monitorando. Na verdade, é que o que a gente precisa hoje, existe um cliente que ele é um cliente que ele quer tudo e não quer nada. Eu não sei se vocês concordam assim. Então, eu brinco que nós somos muitas pessoas no mesmo dia. Então, 7 da manhã você está com uma energia. Vai correr, vai colocar lá no seu smartwatch aquilo que você vai fazer de trajeto, que você quer colocar para o seu amigo que você está correndo mais que ele, vai colocar sua playlist preferida no seu player de música, e ali tudo você está falando, ó, esse cara corre na região da Zona Sul, inclusive ele tem um player, a playlist dele é essa, então o tipo de vida dele parece ser mais tal, ele mora em tal lugar, e aí eu começo a entender tudo isso, porque é você mesmo que proporciona essa informação, né? E de uma certa forma, e você dá ok para a gente usar isso, né? Todas as empresas usarem, que aí volta a história do LGPD, isso sempre foi regulado, ainda mais em grandes companhias como as nossas, isso tem um nível de regulação grande, então não é nada ilegal, ninguém tem interesse em fazer esse tipo de coisa. E o que que a gente acaba fazendo, Dirceu? Antes a gente não tinha poder de processar essas informações. Hoje isso já não é mais um negócio de outro mundo, porque basicamente se eu tiver numa estrutura em nuvem, por exemplo, eu posso ligar vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Eu posso ligar, por exemplo, um Amazon Redshift e aí eu já substituo todo o meu banco de dados tradicional que hoje é instalado on-premises para um negócio nuvem, e aí eu ligo um DynamoDB porque eu quero usar chave-valor para coisas de consultas de grande volume de dados, para processar coisas muito rápidas. E aí eu já consigo pegar rapidamente o que você está colocando no seu Spotify e tentar jogar e cruzar isso com uma informação estruturada no tempo, por exemplo, com o Amazon Redshift, sem precisar programar. Isso é um negócio assim, né, que no final do dia agrega muito valor para os negócios. Então, o que que a gente tem feito muito? A gente tem, o Guilherme falou a palavra muito certa, assim, experimentação. Então, não dá para você, a gente usa um conceito chamado shiftar, né? Você vai pegar e pivotar todo o seu negócio, falar, não, não, desliga tudo, liga tudo em nuvem, ou desliga tudo da nuvem, põe tudo em premise, ou vai para open source. Então, a gente vai no experimento. A gente está trabalhando, dando mais um exemplo mais específico agora, né? A gente tem uma dificuldade que é como é que eu dou um preço para dar um exemplo prático, né? Como é que eu dou exemplo eu dou preço em uma carteira que eventualmente me interessa adquirir do mercado, que eu não tenho um plano de fundo. Eu nunca comprei esse tipo de carteira. Que tipo de informação eu deveria usar para modelar isso e entender quanto que eu pago nessa carteira? Eu pago R$ 1 ou eu pago R$ 50 por cada possível dívida? Então, esse tipo de dificuldade, para a gente sanar ela, não dá para você simplesmente pivotar o ambiente. Então, começamos com um ambiente, uma máquina em nuvem, que ela tem disponibilidade para fazer testes, carrega informação, cruza com ferramentas open source e também ferramentas nuvem, gasta um pouco, né, investe um pouco, erra, testa, fala, então esse público faz sentido, e se eu modelar no método tradicional, a curva é essa, se eu modelar no método novo, a curva é essa. E aí eu vou mudando, vou shiftando até eu ir evoluindo. Então, acho que olhando para o nosso negócio, o nosso grande desafio hoje tem sido
como usar os dados para fazer com que, dentro da minha jornada de recuperação, eu oferte ao cliente um caminho mais simples, mais fácil e aderente ao que ele quer. Lembra, eu comecei o comentário falando, as pessoas são 1000 pessoas no dia. O cliente quer tudo e quer nada. Eu quero todas as features, mas não quero pagar. Eu quero pagar, mas eu quero todas as features na hora que eu quero. E se eu não quiser, eu estava vendo um evento, né? E nesse evento eles estavam falando que as empresas, por exemplo, estão fazendo um jeito onde você pode usar 15 formas de pegar o seu pedaço de pizza. O que é verdade, eu quero comprar uma pizza, eu posso comprar pelo celular, pelo relógio. Então, o nosso cliente hoje é isso. E entender a necessidade desse cara naquele momento é um dos grandes desafios. E a palavra experimentação é o primeiro caminho. Não precisa pivotar tudo. Começa com o primeiro pedaço, testa aquela dor número 1, a gente chama de use case, testa esse use case e depois você pivota. Faz um próximo. Testa, erra, certo? Pivota. E assim a gente vem trabalhando. Não é uma tarefa simples, tá? De uma semana, 2. Então, vocês acham que o mercado está conseguindo trilhar esse caminho, então, nessa linha de experimentação? Vocês acham que as empresas brasileiras estão chegando lá? E o que mais a gente pode fazer para acelerar essa caminhada, na visão de vocês? Na minha opinião, disso, eu vou pegar o gancho aqui, Guilherme, já te passo a bola. Eu acho que num passado recente, com esse advento de termos muitos dados e as pessoas precisarem fazer análises, mas assim, analisar o quê? A gente passou por uma curvinha que foi a do tipo, primeiro eu preciso contratar as pessoas certas. E quando eu falo é meio jargão, meio clichê, não, mas contratar as pessoas certas não significa simplesmente colocar features que o cara tem que cumprir. Nós aprendemos primeiro a entender quais eram os nossos problemas. Então, eu vou precisar pegar a equipe inteira de BI e trocar para cara de Analytics. Não. BI precisa existir, Analytics precisa existir. Então, o que eu fui vendo acontecer? As empresas foram amadurecendo no processo de entender como contratar e entender que essas pessoas precisam ter um problema para resolver. E eu converso muito com a minha área lá. Eu falo, ótimo que a gente tenha essa estrutura, mas nós precisamos ter problemas. Esta área existe porque tem alguém com algum problema e alguma dor. Então a gente começou a avançar nisso e todo mundo já entendeu que se você não tem uma estrutura orientada a isso, com pessoas que têm este mindset, essa competência diária, que não necessariamente precisam te entregar um relatório no final do dia, você está fadado a perder o negócio. E nós não estamos falando das big companies. Aqui no meu caso, eu não estou falando de Netflix, eu não estou falando de Google, que são ao concurso no assunto. Estou falando na segunda-feira. Você que está nos assistindo, segunda-feira, como é que você faz isso? As empresas entenderam que elas precisam colocar foco, e não necessariamente foco é o cara entregar um reporte. Foco é ele entender o dado, é ele experimentar, é ele falar assim, o exemplo que eu dei para vocês. O cara tá numa jornada dentro do meu portal e de repente ele sai. Mas ele saiu por quê? Porque ele não teve a melhor negociação ou porque ele estava testando se o portal ia dar uma melhor negociação para depois ele ligar no 0800 e tentar falar assim, eu lá no portal tinha R$ 50, hein? Agora aqui com você, e aí, que negociação que você faz? E eu ter inteligência para falar, se ele ligar, oferta 40, porque ele já vai fechar hoje. E 40 ainda me dá margem. Então, essa é a dinâmica do business no experimento 1. Poxa, o experimento 2 é o cara que não gosta de mim. Vou te processar. Como é que eu resolvo esse cara porque ele acha que ele não deve? E assim, os cases vão acontecendo. É assim que a gente está estruturando lá. Muito legal, muito bom. Legal, aqui continuando, colocando alguns pontos aqui ainda em cima, se as empresas estão chegando lá, a gente viveu uma pressão muito grande por analytics. Poxa, analytics, tem que ter analytics, tem que ter data science, tem que ter BI, eu quero ter o Tableau, eu quero ter o Power BI. Então, a gente teve uma pressão, uma tendência muito grande das organizações a procurarem por analytics. Mas a cadeia do analytics, ela começa na cadeia do dado. A gente não tem analytics se a gente não tem dado. Mas a gente tem um problema grande aqui, porque analytics precisa de muito dado. E aí as organizações começaram, poxa, então se está precisando de dados, vamos levar esses dados para um data lake, etc e tal. E a gente percebeu que não tem como levar sob demanda. Eu não tenho como, eu preciso de gerar um relatório sobre o cliente, traz os dados de clientes. Eu preciso trazer agora os dados das transações de cartão de crédito, traz transações de cartão de crédito. Isso não funciona. As organizações decidiram o seguinte, a gente vai levar todo o dado para o data lake.
todo o dado para um repositório, para um big de um repositório analítico e deixar esse dado à disposição dos processos analíticos. Só que tem um problema. Quando você leva esse dado para o ambiente analítico, esse dado ele é um investimento. Você levou ele para lá, ele está gerando custo. Óbvio que as tecnologias de cloud computing, de levar para vários níveis de armazenamento, esfriar o dado, todas as técnicas que a gente estuda aqui nos cursos de pós-graduação aqui do Mackenzie, de dados, são super importantes. Mas só que esse dado está gerando custo, por menor que seja. Então, a gente precisa acelerar agora. Depois que o dado está lá, a gente precisa proporcionar o uso dele. Então, eu entendo, Disseu, que a gente desenvolveu muito áreas de analytics carentes de dados. E hoje a gente está num cenário que as organizações estão começando a atingir um bom nível de maturidade em dados. Então, a gente já está conseguindo fazer o dado encontrar o processo analítico. Eu entendo que as organizações, sim, elas estão conseguindo chegar lá. A gente está esbarrando muito, Disseu, desde que começou o boom do Big Data, que eu gosto sempre de falar, eu nunca consegui sanar as minhas vagas em aberto. Nunca consegui. Eu nunca consegui chegar no momento, quantas pessoas eu estou contratando? Nenhuma. Não, eu sempre tenho ali um pool de vagas abertas. O Danilo, todos os executivos de dados, gestores, eles estão always hiring, sempre contratando. E a gente contrata hoje pessoas, que começaram a desenvolver uma carreira de dados, que são poucas, e a gente também contrata muitos profissionais que estão em transição. Um baita de um Java developer, desenvolvedor Java, que está migrando para o mundo de dados, a pessoa de infraestrutura, a pessoa de analista de sistemas, analista de suporte. Então, a gente vive hoje um mundo também de capacitação e proporcionar transição de carreira de pessoas para o mundo de dados. Então, eu entendo que sim, a gente está chegando lá, mas estamos aprendendo pra caramba. Estamos aprendendo como mercado. Que legal. O mundo de dados, né? É isso aí. Bom, e como ficam os times, né? Fala um pouquinho como é que os times de Big Data vêm se organizando efetivamente. Como é que é o estilo de trabalho desse pessoal? O Guilherme já falou um pouquinho aí. Danilo, você também, o Guilherme falou um pouquinho de ter na equipe toda essa heterogeneidade de conhecimento aí. Isso é importante. Olha, Dirceu, eu tenho visto assim, né? A gente está falando aí dos desafios da contratação, e realmente eu tô com algumas vagas lá e é muito difícil você fechar. Eu diria que tem um ponto super importante. A gente tem percebido que cada dia mais as nossas pessoas, os nossos colaboradores, eles precisam de um propósito. Então mudou um pouco o jeito ao qual você traz o cara para o seu business. Não é você chegar e dizer assim, olha, legal, você vai ser um cara que vai programar em React, .NET e Angular. Ele vai falar, isso básico, eu já esperava isso porque eu já sou um cara muito bom, então eu esperava isso. Agora, assim, qual é o propósito que você tem da minha colocação aí com você? E eu tenho percebido que isto tem sido um grande diferencial quando as empresas se posicionam para receber este colaborador dessa nova geração que a gente tem, e mesmo aqueles que têm um pouco mais de experiência nesse mundo diferente. Então, Agile é uma super realidade, já faz um certo tempo. Em grandes companhias, isso ainda tem uma curva de ajuste, porque não é assim, ó, shifta. Né? Então as pessoas vão entendendo isso. Então você fala agile, legal, mas aplicar em sua maestria é um negócio que requer mudança de paradigma e mudança de cultura. Então os líderes que aqui estão nos assistindo vão precisar investir tempo nas pessoas, em capacitação dessas pessoas para elas entenderem o valor agregado que tem você mudar uma metodologia. É muito mais fácil você abrir um cronograma lá e falar assim, ó, a data de entrega é dia 12. E aí você fala, beleza, dia 12 eu vou ficar ali, ó, 12, 12, 12, 12. E nesse negócio do Agile não é assim, é MVP. Então eu faço uma primeira entrega que o cliente vê valor e não tem escopo. O escopo é o que você quer. Isso dá muita velocidade, mas tem que dar uma mudada também no modelo de negócio. Então as nossas equipes, o que a gente tem visto é, primeiro, você tem que trazer o propósito. Depois a gente traz esse profissional que entende bastante de metodologia, porque precisa pegar um pouco esse grupo e fazer com que extraiamos deles o melhor. Então aí tem um pedaço que é essa contratação dos nossos engenheiros, e aí o Guilherme pode falar um pouco mais do dia a dia dele aí lá
nos negócios que ele toca. Então tem esse tema dos engenheiros, que são super importantes para nos ajudar com esse processo de coleta de dados oriundos de diversas fontes. E tem um segundo grupo, que é o grupo de ciência de dados. E aí eu diria para vocês que são os estatísticos, né? Eu brinco assim, tem que ser estatístico como, no mínimo ali como origem, entender bastante desses modelos, porque as ferramentas elas estão ficando mais o que a gente chama de user friendly, e sem tirar o valor agregado da pessoa de business. A provocação que eu sempre faço para eles é: ótimo que vocês fizeram um baita modelo, precisa conseguir pôr num PPT que explique que se nós formos para a direita, nós vamos coletar mais. É ótimo fazer um baita modelo cheio de gráficos e tal, mas assim, o final da história tem que ser um PowerPoint simples. Para que eu brinco, eu preciso conseguir explicar para meu pai. Quando eu chegar em casa, falar: ó, pai, é isso aqui que eu faço. Se eu conseguir falar isso, valor agregado de ciência de dados extremamente alinhado, né? Fora isso, é difícil você explicar o que vocês fazem. Então, esse, para mim, tem sido o nosso grande desafio. Os engenheiros trabalhando bem com os metodológicos, trabalhando bem com os cientistas. O final dessa história, eu brinco, tem que sair um PPT simples para qualquer um entender. Que Ô legal. Danilo, e a gente vem, só complementando aqui, Dirceu, a gente vem do mundo, né, das fábricas de BI, onde a gente tinha a galera de BI e a galera de negócios. O cara de negócios passava uma folha de requisitos para a galera de BI, que ficava tentando entender o que tinha que fazer, passava meses, 6 meses, um ano, desenvolvendo um dashboard, entregava para o cara de negócio, ou fez errado, ou não atende os requisitos, ou o negócio não precisa mais, né? E o Agile que você colocou, né, Danilo, ele funciona muito melhor quando o negócio é parte do time. Então, não tenho mais um time de dados, um time de tecnologia, um time de negócio. É um time que tem pessoas de dados e pessoas de tecnologia e pessoas de negócio trabalhando junto ali para resolver um problema. Isso fica muito legal. Agile com business junto é sensacional. Que legal. Vamos partir, então, para nossas considerações. O que vocês acham, então, que as pessoas precisam fazer para elas terem sucesso pessoal nesse mundo do Big Data? Conta para a gente um pouquinho como é que vocês chegaram lá e quais as dicas vocês dão aí para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo. Vou falar em 2 minutos para passar a bola para o Guilherme, tá? Primeiro ponto, na minha opinião, é assim: keep learning. Nós escolhemos uma profissão que é uma profissão em que você tem o domínio do que você acha que você é bom durante 1, 2 meses. Depois aquilo já mudou e aquilo que você fazia programando, talvez agora já tenha um componente pronto. Agora, e então é muito difícil você adquirir um conhecimento e ser o dono dele. Se eu pudesse dar um segundo conselho, faça o que o seu coração, e eu falo coração mesmo, as pessoas dão risada quando eu falo coração, né? Mas assim, o seu coração tem que bater forte quando você for falar daquilo que você faz. Por que eu estou falando isso? Não adianta você querer ser engenheiro de dados se você não gosta de coleta de dados, se você não gosta de manipulação de dados, se você não gosta de SQL, se você não gosta de modelagem. Sai disso, você vai ser infeliz, não importa a grana. Então, se eu pudesse falar, porque a pior parte é você ter que falar pro cara: olha, bicho, você tem que fazer o seu shift porque você não gosta do que você faz. Então, assim, tem muito negócio disponível hoje, muito material, tem muita vaga, tudo bem, mas não adianta vir se o seu coração não bater forte. Escolhe uma área que o seu coração bate forte, que ele pulsa, que ele palpite e se aprofunde. Não tem espaço para o cara que está só na primeira derivada, tá bom? Vocês vão fazer entrevista comigo lá, eu vou querer entrar no detalhe. Se você não conseguir me explicar minimamente um negócio, não tem espaço para você. Então escolhe uma que o seu coração bate forte e vai se aprofunda, e depois sim você vai buscar e conhecer o ecossistema para que você tenha condição de falar numa cadeia end-to-end. Que legal. Ô, Dirceu, e eu costumo falar muito com quem está procurando começar uma carreira em dados ou fazer uma transição de carreira para dados. Eu sempre incentivo as pessoas a entenderem bem quais são as carreiras que a gente tem dentro de Data Science, dentro de Analytics, porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas querendo aprender tudo de tudo, achando que, poxa, então eu preciso saber de Data Science, análise estatística, de Hadoop, de Spark, de Cloud Computing, de Hive, de tudo que tem lá dentro da AWS. E as pessoas elas não vão conseguir sair do lugar querendo saber tudo de tudo, né? Então, o que a gente faz aqui, quando a gente faz uma orientação de carreira, é o seguinte: olha só, dentro de Data Science a gente tem
dentro de Analytics como um todo, a gente tem toda a cadeia do dado, que tem um trabalho ali de plataforma, de infraestrutura, de cloud computing, de transformar, manipular o dado ali de SQL. Então, tem um trabalho muito mais próximo do dado, né? E eu tenho todo um trabalho de análise do dado, que se divide em dois grandes grupos. O grupo de Advanced Analytics, que tem toda a parte, a cadeia de Data Science e Machine Learning, e a parte que é o BI, Reporting, que é a análise mais visual de relatórios. Então, assim, essas são as três grandes caixas que a gente tem aqui, e eu recomendo sempre que quem está procurando iniciar uma carreira ou transitar para uma carreira de dados, escolha bem onde você quer chegar. Quem está transitando, procure a área que vai ter mais sinergia com a sua carreira anterior, se possível. Mas se não, com bastante determinação aqui, com a quantidade de material que a gente, como comunidade tecnológica, tem à disposição, com um bom plano de capacitação e formação, todo mundo chega lá e chega legal, e não importa a idade, a carreira, ou o que quer que seja, né? Isso eu acho que é o fundamental. Todo mundo consegue chegar lá numa carreira legal de dados. Que legal. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, quer se especializar nesse assunto, quer se aprofundar e está apto para esse mercado que está bombando de dados, vem fazer pós-graduação com a gente e ter aula com esses dois fantásticos professores aqui, Guilherme e Danilo. Pós-graduação aqui em Ciência de Dados Big Data Analytics, aqui no Mackenzie, na modalidade EAD e na modalidade presencial. Esperamos por você, mackenzie.br. Quero mais uma vez agradecer Danilo e Guilherme pela super exposição e por esse conteúdo que vocês puderam agregar aí para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigado, até mais.